programa tem o oferecimento de Santos Dumont Condomínio Aeronáutico, pista balizada, asfaltada, lotes para hangares e residências, no interior de São Paulo. Você mais perto do seu próximo voo. No Porta de Hangar tomamos o café Sete Senhoras, um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. Legal estar com você novamente no programa Porta de Hangar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e deixa aquele like na nossa conversa que vai ser muito bacana. Vocês sabem que eu adoro locução, adoro rádio e por isso que eu sempre trago aqui os melhores locutores do Brasil. Na Rádio Globo, 1100 kHz, pelo Brasil, Globo, a voz do coração. É muito legal, bem-vindo Augusto Batalha. Muito obrigado, Ricardo. Locutor e aviador. Nós estávamos aqui trocando algumas ideias antes, né? E eu disse para você, olha, poucas pessoas sabem, mas o mundo, a arte da comunicação, né? Em todos os seus caminhos, em todas as suas estradas, nos surpreende com outras novas, ou novos gostos da vida, né? E esse é um dos prazeres que eu tenho. Na verdade, é mais simulação, né? Eu não vou na vida real. Mas eu faço simulação desde 95, como eu falei, nos bastidores com você. A minha simulação começou em 1995. E o rádio, em especial, entrou em 74. Que então legal. Já faz... hoje já não estou mais no rádio, no veículo rádio, mas continuo simulando. Quer dizer, são coisas separadas. Mas né? vamos voltar lá para Vamos 75 para saber como é que você começou com essa história de rádio, como é que você ficou com vontade de ser locutor, você descobriu o seu vozeirão, porque você tem um vozeirão ao vivo. Gente, não tem aqui milagre, a voz do homem é bonita pra caramba. Não, foi assim... Eu era muito jovem, eu venho de uma família humilde, sim, família classe média normal, e nós tínhamos o rádio como veículo de comunicação. A televisão ainda era muito, né, no começo, né? Então nem todas as famílias tinham televisões e tal. E o rádio era o grande veículo, era o veículo que ficava na sala de estar. No meio da sala, você tinha lá um aparelho de alta fidelidade, né? Era um móvel, colocava vaso, colocava coisas em cima e tal. E nós ficávamos ouvindo os programas de rádio. O meu nome de batismo, que não é Augusto, é Vladimir, ele veio de uma novela do rádio, que eu nasci em 58, veio de uma novela do rádio chamada O Cigano de Olhos Negros, Vladimir, o Cigano de Olhos Negros. Quando eu nasci, a minha irmã mais velha, que era já falecida, enfim, já faleceu, e ela disse assim, olha que nome lindo, ele também tem os olhos negros, tem os olhos... Aí eu falei, puxa, que legal, e eu recebi o nome de uma novela do rádio, o meu nome de batismo. E aí comecei minha carreira no rádio em 74, por quê? Porque eu amava o rádio e eu queria ser aquele troço que saía de lá de dentro, aquela voz, aquela sonoplastia, entender como funcionava, me comunicar com as pessoas. Eu sempre fui muito comunicativo, Ricardo, isso aí era uma coisa, era um dom, acho que meio que vem com a gente, nasce com a gente. Então na escola eles chamavam para ler, porque eu já tinha um toque diferente, lia bem, porque o princípio da locução e da comunicação é a leitura. Se você não lê, não é verdade? Com você certeza. precisa ler.
E a leitura ela acontece em 2 momentos. O primeiro, de forma silenciosa, que você lê com os olhos, não é? Interpreta com o cérebro e vocaliza pela voz quando você a possui. E este movimento faz com que você acabe treinando o jeito e a dicção e a palavra, os sentidos, as inflexões, porque o A é A, o B eu preciso ter B, o C eu preciso dos dentes, né? D eu preciso da língua entre os dentes, né? E eu acabei observando isso, né? Os locutores falavam muito claros, né? No rádio era tudo muito claro. Vem aí mais uma novela com um oferecimento da GC Lever, né? Era tudo muito assim, né? Muito impostado e tal. E a gente acaba pegando isso no ouvido, né? Você precisa ter um bom ouvido, né? É o conjunto, né, que você tem que ter. E acaba aprendendo a falar as palavras e tal. E aí acabei tendo a chance, buscando, eu já estava trabalhando, era office boy, auxiliar de escritório, essas coisas, muito novinho, né? Naquela época a gente começava bem novo, né? E acabei falando, eu queria trabalhar no rádio. Porque o rádio era o objeto do desejo da vida. Claro. Né? Como você até hoje ama o rádio, assim como eu. Sou apaixonado por Exatamente. E eu queria entender como que chegava o som em casa e como era o estúdio. Veja, eu não vivia num estúdio, nem sabia o que era um microfone. Eu vivia um microfone num show, numa apresentação, mas eu não sabia como era, né? Um estúdio e tudo mais. E aí, quando eu estava trabalhando de office boy aqui em São Paulo, eu aproveitava e corria para a rádio. Eu ia lá na difusora. Na difusora, bem antes, estou falando em 72. Bem antes do Jorge e do Viviane. Não, o Jorge acho que já devia estar lá, 72. 73, ele já devia estar lá. Era uma rádio legal demais, Sim, né? Tupi, né? No mesmo prédio ali na Afonso Bovero, ali no Alto do Sumaré. E eu ia lá na Rádio Nacional, que ficava na Rua das Palmeiras. E o incrível que eu depois vinha trabalhar na Rua das Palmeiras, já como Rádio Excelsior Globo, nos anos 80, começo dos anos 80. Eu vejo que a vida é assim, eu acredito muito naquela, sabe aquela palavra chamada O Segredo? Você já ouviu alguma coisa? Tem um livro chamado O Segredo, não sei se vocês chegaram a ver. E esse livro, ele traz uma palavra-chave na tua vida. Você tem que desejar. Mas você tem que desejar. E não é desejar falando e vai acontecer. Não. É um desejo que transcende só a vocalização. Sim. Não adianta eu falar, eu vou ganhar na Mega Sena. Não. Tem que ser algo muito de dentro de você. E aquilo tem que ser o tempo todo dentro de você. O tempo todo dentro de você. Aí chega uma hora que daqui a pouco, você está acontecendo tudo aquilo que você sonhou recentemente, 2, 3, 4 anos atrás. Quando você vê, você está vivendo aquela situação. O que acontece comigo agora, Batalha? Entendeu? Você sonhou há um tempo atrás, eu né? sempre focalizei... Tá aqui falando, por exemplo, um microfone, mesmo não sendo uma rádio, sim, mas é um estúdio. Para mim, isso aqui é um sonho realizado. Claro. E a fotografia de aviões também. Claro. Então, é importante que você foque, tem uma direção, tem um norte na sua vida, né? Exatamente. Batalha? Eu tenho certeza absoluta. E inclusive, esse programa que a gente está fazendo aqui, entre amigos, pessoas que gostam, sentem prazer em fazer as atividades semelhantes, eu vejo o seguinte, é importante que as pessoas entendam que o mais importante para aquele que deseja ser um radialista, você que está aí assistindo, que quer ser um radialista, ou quer falar no rádio, na televisão, ou quer fazer o seu podcast, porque hoje é muito comum, procura se entender um pouco mais, né? Porque assim... O entrevistador, vamos falar num podcast, o entrevistador ele tem que ter o traquejo de curiosidade, de tirar das pessoas o que ele pode oferecer. Ao comunicador, ele precisa incentivar, ele precisa criar desejos de estar ali.
São coisas diferentes. Um é curiosidade e o outro é, puxa, o cara tem uma voz bacana, o cara fala bacana, o cara se comunica bem. A arte é essa, é você entender o sistema, entender o quanto você pode contribuir e começar a exercer. Assim como eu comecei em 74, era uma vontade. E em São Paulo não conseguia, né? Voltando o princípio da pergunta. E eu acabei, porque no São Paulo era muito profissional. Nós estamos falando de Ronaldo Batista, Jorge Elau, enfim, Darcio Arruda e tantos outros, né? Antônio Celso, eram vozes, poxa, não dá. Ramos Calheiros, meu Deus, eram... não dá pra O cara falar. tá de brincadeira, né? Com um vozeirão desse. Quando é que você falou assim, bom, eu sou o cara do rádio, eu fui buscar um caminho. Eu visitava os estúdios até que alguém falou assim, olha, eu acho muito difícil você conseguir entrar em São Paulo. Acho que a ideia é você sair fora no entorno. E eu consegui, alguém me indicou, um amigo meu que trabalhava na TV Cultura, me indicou para o Orlimar, que tinha uma rádio, a Convenção de Itu, aqui perto de São Paulo, né? Cerca de 80 quilômetros. 50 minutos de ônibus, 1 hora de... E eu acabei falando, puxa, será que... Aí ele falou, eu vou te mandar lá para você. Ele pegou o telefone, ligou. Aí ele falou, manda ele vir aqui. Aí eu fui lá. E fui lá... Fazer o teste. Um teste, como qualquer pessoa, para começar. Me botaram no microfone, me deram um texto, né? Por isso que a leitura é importante, né? Me deram um texto e eu... no texto. Eu não vou me recordar as palavras. De primeira. E você fala, você ficou nervoso? Não, eu fiquei ansioso. Nervoso? Não. Não, eu tô tranquilo. Nervoso não. Você fica ansioso, né? Claro. Ansioso, porque você quer que dê certo, que você não pode errar e tal. E aí eu peguei o texto e tchuf. Aí li aquele texto. Era uma nota de utilidade pública, nunca vou esquecer, uma informação. Curto. Mas tinha que dar a tônica, né? Claro. Então, por exemplo, a Rádio Convenção informa. Aí você já tinha que dar aquela tônica, né? Sim. Desapareceu nessa tarde, Aí na técnica terminou, ele falou assim, fez um sinal assim, o operador que estava gravando. Sim. Bom pra caramba. Ficou, tá ótimo, perfeito. Aí tirou, chamou lá o coordenador, que não era o Limar, era o dono, né? Aí chamou o coordenador, chamou, dá uma ouvida nele aí. AM. Nós estamos falando de AM. FM praticamente não existia. Não, estava no comecinho ainda. Não tinha a chamada fase broadcast, né? Era muito mais musical, não tinha muita voz, era uma voz ou outra. E aí aí eu fui para lá. E comecei a fazer nos finais de semana, porque eu trabalhava, eu tinha que ganhar dinheiro, né? Claro. Então eu não tinha como viver não tinha nem dinheiro, era um cachê que eu ganhava, né? E eu ganhava e todo final de semana ia para lá. Mas ganhou experiência. A minha mãe falava, filho, mas fica aqui em São Paulo, deixa isso para lá. Você trabalha a semana inteira no escritório, como office boy, auxiliar de escritório. Por que você vai ficar lá? Eu falei, não, mas é o que eu quero, mãe. Mas Deixa eu. Era menino. Claro. Nós estamos falando de 15, 16 anos. Claro, Deixa eu. E eu estudando, né? Fazendo cursos, usando toda a semana e no final de semana eu estava no rádio. Aí você vai ganhando experiência, porque daí você vai conhecendo outros locutores, aí vícios que você possui, ele vai falando, olha, cuidado, não fala assim, fala assado, não faz assim, olha, cuidado com esse S, olha o R no final, olha... E aí você vai se ouvindo e vai gravando fitinhas, né? E vai ouvindo, e vai melhorando aquela dinâmica da fala. E vai aprender a respirar, aprender a fazer entonação, aprendendo a diccionar as palavras corretamente. E sem nada forçado, porque tem que ser muito natural. Tem que ser. E assim foi que aconteceu na minha vida. E eu não queria ficar no interior. Eu queria chegar na capital. Esse era o meu objetivo. Quando é que deu esse clique que você... 78, como eu estava em São Paulo, eu ia só no final de semana, em 77, 78, eu conheci o Paulo César aqui
na Rádio Diário do Grande ABC, que fica aqui em São Bernardo, Sim, quer dizer, de grande Itu para São rádio, Bernardo, de Itu para São Bernardo é bem mais perto. Né? E eu acabei vindo, consegui lá um programa aos fins de semana, porque eu não tinha condição de sustentar ainda o meu vídeo. À noite? Não, eu fazia... De dia? Eu fazia no fim de semana, de sábado e de domingo. De dia no sábado, domingo eu fazia o final da tarde para Porque geralmente quando o cara está começando, o cara começa à põe noite. De madrugada. Sim, não, mas lá no interior eu já tinha horário durante o dia, então eu já vim para cá durante o dia e depois tinha um programa à noite no domingo. Fim de tarde, começo de noite. Mas era tudo ao vivo. Rádio, tudo ao vivo. Eles queriam você ao vivo, até para falar hora, para falar notícia. De fim de semana tinha muito futebol, né? Então você tinha que entrar na jornada esportiva e tal. E muito bem. E eu vim para Diário do Grande ABC. E em 80, 81, conheci o Edson Guerra, aqui em São Paulo. Fui apresentado e me colocou dentro da Rádio Excelsior. Que legal, Rádio Excelsior. AM, sim. E também fui fazer a Globo FM, que estava começando em São Paulo. A Excelsior era antecessora da Globo, ou não? A Rádio Globo, na verdade, era assim, a Rádio Nacional, 1100, quem era antecessor, né? Eles tinham duas frequências, que era a 1100, a Rádio Globo, a Rádio Nacional de São Paulo, 1000 era a Rádio Record, Isso. 1100 era a Rádio Nacional, 670 era a Excelsior, 670. Depois houve uma troca de frequência do 670 e saiu para 780, a Rádio Excelsior, AM, saiu do 670 para 780. E eu já entrei na fase dos anos 80 na Excelsior, comecinho dos anos 80, que já era a AM 780. A Rádio Nacional, nos anos 70, exatamente em 77, 78, mudou para Globo Nacional. A Globo chegou do Rio, chegou para São Paulo. Então ficou Globo Nacional e depois só ficou Globo. Aí tiraram o Nacional, que foi a antecessora, e ficou só Globo, Rádio Globo 1100, e eu fui voz padrão de lá, substituí Humberto Marçal. Puxa, que responsabilidade. Que foi meu coordenador. Que responsabilidade, irmão. Imagina, eu era um jovem sonhador, porque substituir Humberto Marçal na voz padrão da Rádio Globo não era fácil. Eu sei. É isso que eu estou exatamente falando. E você tinha essa noção? Não, claro que não. Você, quando é jovem, tá tudo bem. Não, essa grandeza, não, nem imaginava. Eu nem sonhava com isso. Então, eu chegava lá e dizia assim, Batalha, você vai começar a fazer a voz da Rádio Globo. Como é que era a voz da Rádio Globo? Vamos ver se você tá bom de memória. Vamos lá. Ai, meu Deus, como é que era o nome do time? O time de Osmar Santos começa neste domingo. Parará. Bom, não lembro mais. Os textos eu não lembro. Mas era na Rádio Globo, a voz do coração. Quem é bom já faz na hora, ao vivo, muito legal. Tinha que ser uma voz padrão médio grave para cima. Sim. Não pode ser, porque era uma rádio muito mais popular, né? Uma rádio de grande audiência, e você não tinha, eventualmente você tinha lá uma coisa um pouco mais para baixo, na madrugada da Globo, aí você fazia um tom mais abaixo. Nas manhãs, o cheirinho de café, vem aí Eli Correia. Então era mais ou menos isso. E eu fazia a substituição. Eu substituí o nosso bom e velho Humberto Marçal, querido e saudoso Humberto Marçal, que foi um querido amigo. Foi meu coordenador na época. Tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes naquela época, como Eli Correia, com tantos outros, né? E eu fui muito usado. E ser usado é bom. Claro. Até certo ponto, né? Quando a gente fala ser usado, não significa que você está sendo escravizado, né? Não, claro. Você está sendo utilizado porque algum valor e algum talento você tem. Claro. E eu me permitia, porque eu também trabalhava de sol a sol, né? Você saía, eu chegava na rádio tipo 7, 8 horas da manhã e até eu saía de lá, depois eu ia para a TV, fui fazer televisão, a voz chamada na TV Globo, né?
Fiz chamada na TV Globo também. Que era na Rua das Palmeiras também, a Globo, no começo? A TV era na Marechal Deodoro. Marechal Deodoro, é Rua das Palmeiras duas quase quadras, ali. duas quadras dali. Eu ia a pé, inclusive. É sinal que você vale alguma coisa, né? Pois que eu fiquei no importante. Sistema Globo de Rádio e TV durante alguns anos. Eu deixei lá em 86 para 87. Batalha, o que a rádio, a profissão de radialista, trouxe para você? Nos dias de hoje, vamos dizer, dias de hoje, que quando você fala que saiu da rádio, não fala mais, o que ela trouxe de bom para você? Eu acho que a grandeza de pertencer a um grupo muito especial de comunicadores que hoje está bem escasso, né, ao meu ver. Essa é a minha opinião. Uhum. E também me trouxe um aprendizado ético, um aprendizado profissional, de dedicação às coisas. Você precisa ter muita dedicação. O rádio você precisa... O rádio que eu estou falando, não um rádio mecânico, né? Eu estou dizendo do rádio criativo, o rádio que chegava na cabeça da pessoa, que falava com a pessoa, né? Como eu estou fazendo aqui. Né? Você tem que saber induzir a pessoa, a orientar a pessoa. Você imagina o Hélio Ribeiro, que para mim foi um dos maiores comunicadores de rádio do país, indiscutivelmente, acho que foi um dos maiores. Eu concordo com você. O Hélio Ribeiro, ele tinha a capacidade de... Você não está assistindo, você não está vendo, esquece a imagem. Certo. E ele dizia assim, esse programa aqui é ouvido pela professorinha que está com o carmanguia vermelho de vestido de bolinhas pretas ali na Avenida Paulista. E a pessoa às vezes se encontrava nessa condição. Como é que ele conseguia? Ele é criativo. Vislumbrar isso aí. Ele ficava imaginando pessoas ouvindo e colocando. E ele tinha o poder da mensagem. O programa dele chamava Poder. Então era uma escola de comunicação. Ele não era comum. O Hélio fugia da isso rotina. você atribui à leitura, ao estudo, ao conhecimento, a conversar com as pessoas. Tudo. Você acha que um locutor, um radialista que tem assim a facilidade de conversar com qualquer pessoa, desde uma criança até um velho, desde uma pessoa muito simples até uma pessoa muito sofisticada, é um cara que pode ser como o Hélio Ribeiro ou não? Primeiro, eu acho que a educação cabe em qualquer lugar. É base de tudo. Base, mas então, a educação, infelizmente muita gente não deixou de lado. Deixou de lado. Mas vamos imaginar que a educação é a base. Então, a educação é saber conviver com o seu próximo. Claro. Respeitar o próximo. Entender que o próximo também tem um grande valor. Não é só você. Claro. Então, esse é o respeito. Então, a educação, segundo, respeito. O respeito vai te trazer uma certa cultura, porque a cultura de você tratar bem as pessoas, de sorrir para quando encontrá-las. Por que você vai ficar assim? Cara de bode, né? Não faz sentido algum. Você quer né, tratar bem as pessoas. Então você vai lá, cumprimenta a pessoa, sorri para a pessoa. E o rádio você chega na casa das pessoas como? Assim, né? Sorrindo. Olá, tudo bem? Bom como dia, que você está? né? Bom dia, boa tarde. Aí. Boa noite. Como é que está? Como foi seu dia? Você conversa com a pessoa. A comunicação é isso. O rádio me ensinou esses toques. E criou em mim um hábito que eu acredito que seja muito saudável. Criou o respeito de olhar o próximo com um olhar de benevolência, de grandeza e achar que você é apenas uma parte do processo, você não é o todo. Aquela pessoa que acha que é o todo, ele não é nada. Não é nada. Essa é a verdade. Ele esquece que ele é finito, né? Ele é a única verdade. Sempre que você quer saber a verdade da vida, eu falo para a pessoa, olha, só tem uma verdade para você. E você não discuta comigo porque você vai dar razão para mim. A única verdade é que você nasce para morrer. Claro. E o resto é tudo relativo. Claro. Você tem que aproveitar o momento que você ganhou. Exatamente. Claro, com certeza. E eu aprendi tudo isso no rádio, lendo, estudando, ouvindo, me reeducando, reconsiderando, reavaliando.
Você tem que ter uma visão de avaliação constante o tempo todo na vida. Você tem que avaliar. Eu preciso melhorar. Mas melhorar para quê? Para mim mesmo. Porque eu quero ser melhor para o meu próximo. É difícil falar isso, né? Mas você tem que ser melhor a cada dia. Não é para os outros, certeza. É para você mesmo. Para você mesmo. É um hábito. Você a partir do momento que você pensa assim, você vai em frente. Óbvio. Essa que é a verdade. Exato. E eu digo, nós falávamos antes, eu disse, Ricardo, eu trabalho eu comecei em 71. Eu vou fazer 52 anos de trabalho. Comecei muito novinho. Naquela época era normal. Eu não me arrependo de nada. Acredito. E trabalho com afinco todos os dias da minha vida. E se eu pudesse, trabalhava até no fim de semana. Ah, que delícia. Mas o trabalho não é obrigação. Não mata ninguém. Nossa, para mim, eu digo que a minha profissão, fotografia, e agora sou locutor, claro. É um hobby. Não é um hobby? Pô, uma delícia. Você não quer fazer todo dia, claro. toda hora. Então, e porque antigamente a gente era locutor e falava, pô, esse final de semana eu tenho que trabalhar. Eu nunca. Não, eu nunca. Eu nunca. Você tem uma ideia, quando eu cheguei em São Paulo, e me colocaram no Sistema Globo de Rádio, você sabe qual foi o primeiro horário? Chuta. 2 da manhã. Ah, com certeza, né? Em São Paulo. Com certeza. Em 2 meses eu já estava de dia, já tinha mudado o meu horário. Por quê? Porque eu me dedicar. Claro, não dá para chegar num lugar e sentar na janelinha. Não vai sentar na janelinha. Tem que pegar a experiência. Não vai, tem que pegar a experiência. Vai. Batalha, e agora? Você saiu da rádio, você se reinventou em que área? Eu deixei o rádio, na verdade, oficial em 2001. Foi o último trabalho que eu fiz, foi na Jovem Pan. Eu montei um projeto para o Tutinha, que é o dono da Jovem Pan. Um dos donos, né? A família Carvalho. E eu passei pela Antena 1, 96, e eu, naquela época, viajava muito para fora para buscar material, já era diretor da emissora. Eu fiz uma carreira muito rápida, porque eu já vinha, né, tinha tudo dentro de mim. Então, em 96 já estava dirigindo, já tinha montado o projeto da Antena 1, que foi um projeto vencedor, montei uma rede de rádio junto. Lógico, tudo através da direção do dono da emissora, que me propiciou, né? Para eu poder fazer, assim, auxiliar e... Usar a sua expertise de rádio para poder melhorar. Assim, com ele, com todos o time, né? Que jogávamos juntos, todo mundo. Eu era talvez a pessoa que estava encabeçando ali o projeto como um todo, mas tinham outras pessoas que a gente não pode desmerecer. É um conjunto de pessoas, né? Mas eu tinha sempre um norte dentro de mim, que você precisa se dedicar demais, você precisa conhecer bastante o mercado. Em 96 eu acabava viajando muito, 95, 93 eu viajava muito para fora. Ao viajar para fora, eu tive a oportunidade de conhecer o produto da música de varejo, né? As músicas, as programações que tocavam no varejo. E eu acabei sendo procurado por um projeto que eu tinha feito na Antena 1, que era o de rádio, junto com o engenheiro Claudonato. Nós fizemos esse projeto e o Paulinho Salles, filho da Salles Interamericana de Publicidade, nos anos 90, o Paulinho já faleceu recentemente. Sim. E ele me procurou para fazer o Carrefour. Carrefour? Através daquele de rádio, ele fazia eu levei isso para a emissora, para a Antena 1, mas não teve sucesso, eles não queriam fazer, o dono achou que não era momento e tudo mais. E eu acabei deixando. Eu sou casado com uma pessoa que a família é dona de emissora de rádio, né? Que é a Metropolitana, a família Sanzoni. E eles estavam passando por algumas questões complicadas, econômicas e tudo mais, e o meu nome estava muito em alta, porque eu tinha colocado uma rede de emissoras em primeiro lugar, com um excepcional faturamento, e eles viam eu com uma grande saída. E eu saí fora. Aí já tem uma ligação com o empreendedorismo, né? A visão de fazer alguma coisa que possa ser diferente. E eu peguei esse projeto, fui ajudar minha família e, ao mesmo tempo, montei uma produtora com um amigo, com o Hélio Barroso, na época.
que tinha emissora de rádio, e nós montamos essa produtora e batizamos o primeiro produto nosso como Audio Store. E qual é o nome da produtora? Hoje é InStore. É InStore. Hoje é InStore. O Porta de Hangar é o canal da aviação. Levamos boa conversa e informação através do YouTube, Spotify e na nossa página na internet, portadehangar.com.br, onde você encontra notícias do mundo da aviação e a loja virtual Porta de Hangar. Entrevistamos profissionais renomados e cobrimos eventos de aviação no Brasil e no exterior, como LXP, Aviatrade, Labasse, Sananfan e NBA. Valorize o seu produto. Traga a sua empresa para o Porta de Hangar. Nosso foco é levar boa conversa e informação para profissionais da aviação. Venha para o Porta de Hangar, o canal da aviação. Por quê? Porque hoje nós não fazemos só áudio. E eu já em 96, 97, quando eu deixei a Antena 1 e montamos a empresa, eu montei a Audio Store como produto, porque havia só condição de fazer áudio nas lojas, né? Áudio para loja, áudio loja, enfim, ficou Audio Store. Era um produto que eu fiz em parceria com a IBM norte-americana. Mas deixa eu entender, a Audio Store o que era? Fornecedora de programação musical como se fosse uma rádio para dentro das lojas. Ah, legal, hein? Então é diferente. Diferente. E nós criávamos os spots, por exemplo, em caso de supermercado, que exige muito do varejo, é um pouco mais... o varejo de produto mais de forte varejo, vamos chamar assim, nós usávamos spots, né, para promoções, para promover ofertas. Via satélite. No começo, via satélite. E depois nós entramos, aí veio a internet, já em 96, 97, começou a internet, ainda discada, já começamos a ver aquilo com um diferencial e começamos a substituir a antena de satélite, a transmissão de satélite... Pela internet. Pela internet. Que agora está muito boa, né? Sim, melhorou muito. As empresas ainda não são como vocês imaginam, as empresas ainda... Grandes grupos, a gente já mudou muito, a gente já fez sistemas de cluster, sistemas de host, vários modelos baseados sempre na internet, tá? Porque o satélite ficou uma coisa já meio ultrapassada quando a gente fala em transmissão de dados, né? A internet é mais rápida, você vê que o sucesso do YouTube aí é tudo baseado na internet, né? Não tem como. E aí a minha empresa hoje já não trabalha só com áudio. Já desde 2005, nós quando houve o MPEG da imagem, né, que comprimiram a imagem, digitalizaram e comprimiram a imagem, nós acabamos entrando para o mercado de vídeo, me perdoe, e eu acabei entrando para o mercado de vídeo e eu já tinha essa marca, porque nós registramos duas marcas, Audio Store e InStore. E eu digo assim, venha para o lado mais in do mercado. Entendeu? Entendi. E aí nós passamos... Aliás, hoje a gente tem uma comunicação baseada toda em digital, 100% digital. Né? Hoje nós atuamos em produção de áudio na comunicação corporativa, produção de vídeo, também comunicação corporativa, varejo, podcast, videocast, porque o podcast rádio é mais áudio, né, da forma mais tradicional, e o podcast vídeo, que a gente dá o nome de videocast, que é mais ou menos semelhante, só que tem a imagem, como você tem aqui. Que não era esse nome antigamente, né? Podcast era? Não. Era rádio ou gravação de áudio? Nós tínhamos, na verdade, o podcast veio por causa do iPod. Lá nos Estados Unidos. Lembra quando lançaram o aparelhinho do iPod? Sim, era áudio. Áudio, um aparelhinho de você ouvia música, lembra? E aí eles, estou falando há alguns anos atrás, eles começaram a fazer gravações para o iPod. E aí eles fizeram um podcast que era de áudio. Né? E aí isso foi com o advento das mídias sociais, o aumento das pessoas, começou a se utilizar mais o podcast. Aí
a rede de produção, aquelas pessoas diferenciadas, influenciadores, começaram a criar o chamado efeito podcast no mundo. Hoje o Brasil, se não me falha a memória, é o segundo maior produtor de podcast do mundo. Ah, não duvido, tem muita gente fazendo. O grande diferencial, e eu estou falando a minha visão empresarial, porque já me considero um empresário, me tornei um empreendedor desde 97, 26 anos. Hoje a minha visão ela é um pouco diferente do que eu tinha 26 anos atrás. Naquela época eu era um sonhador, com objetivos claros de ganhar dinheiro, de construir minha marca, meus produtos, etc. Mas nós era a áudio história, mas ninguém. Daí começaram a surgir surgiu outro concorrente, surgiu outro. E hoje já tem uma série de pessoas querendo fazer a mesma coisa, né? Ou fazem as mesmas coisas. Você foi um dos pioneiros? Sua empresa? No Brasil foi pioneiro. A sua empresa é referência nesse assunto? Eu diria para você que existem empresas hoje concorrentes que também têm qualidade, mas a referência, que eu digo de forma pioneira e depois de forma crescente, sim. Eu não diria que nós somos a única referência, né? Mas nós somos uma das melhores referências. A InStore hoje é uma das melhores referências que nós temos de trabalho. Tanto na qualidade dos produtos que nós produzimos, executamos e realizamos, mas como na parte também de outros atrativos que agregamos ao conjunto da obra. Para você ter uma ideia, nós tínhamos rádio, eu tenho uma rádio web que eu fundei, que eu comecei, que eu inaugurei, foi em 2011 ou 2012. Qual é o nome dessa rádio web? Ela FM, com 2 L's. Por quê? Você veja quanto tempo faz isso. Porque eu já achava que a mulher ia dominar o mercado. Ia empoderar o mercado. É visão. Pura visão. Tá aí, a rádio está no ar até hoje. É uma rádio web. E ela, no começo, eu coloquei locução ao vivo. Que legal. O mercado de publicidade veio me procurar, porque não tinha uma rádio assim dedicada para mulher. Tinha a Rádio Mulher, já teve a Rádio e Mulher. Não web, né? Não, mas era muito moderna, porque os programas eram Poltrona Pink, eram umas coisas bem legais, era muito moderno, entendeu? Sim. Muito moderno. Já com o vídeo. A rádio já com o vídeo. Já tínhamos um pouco do vídeo, então o mercado já veio para cima. Claro, com certeza. Aí eu tive um problema lá interno que eu tive que abortar essa parte. Porque você já trabalhava em outras rádios. Sim. Então eu tive que abortar um pouco essa... Agora, ela foi pioneira no mercado feminino de web. Que legal. No Brasil. Que legal. Faz 11, 12 anos. Tá no ar até hoje. Poxa, que legal. Eu não tiro do ar, deixo lá. Tem lá uma pessoa dedicada, 2 pessoas trabalhando, fazem, mexem, né? Mas tá lá no ar. Você vai ganhar dinheiro com essa rádio web? Acho que é pouco provável. Pouco provável, porque hoje você tem 1,5 bilhão de rádio web. Qualquer pessoa monta uma rádio web. Ah, não sei se é de boa qualidade. Mas que pode montar, pode. Qualquer um monta. Claro. Então, não é uma coisa extremamente profissional, com dedicação e com um core business, sabe? Aquela coisa de foco, que você tem um foco. Como eu criei a ela. Eu tenho um foco. Agora, esse foco já se empoderou para tudo que é lado aí. Tinha naquela época. Hoje não. Hoje isso é só muito mais romântico, sabe? É muito mais para dizer, eu quero ouvir um pouco a rádio, acho legal, e eu fico lá ouvindo, porque eu gosto de rádio. Claro. Eu jamais deixaria de fazer rádio ou de fazer a rádio. De alguma forma na minha vida eu faço rádio. Mesmo porque não tem nenhum custo alto uma rádio dessa, tem? Não, pouca coisa. Até porque você tem custo só de digitalização da rádio. Acabou. Tem lá umas máquinas dedicadas, um sistema dedicado, mas é baixo custo, não requer prática nem tão pouco habilidade. Qualquer criança brinca, qualquer adulto se diverte. Qualquer se diverte. Isso é velho, hein, bicho? Passava no Anhangabaú, dispensa a cola ou tesoura, é fácil de destacar e de limpar. Agora, vamos no que interessa para essa turma que está assistindo a gente aqui. Diga lá. Aviação, cara. Você falou, eu sou um piloto digital. E daí? É um piloto.
Você... Eu, como é que você começou? Eu acho que isso aí ficou muito doido na minha vida. Porque eu também não sou piloto profissional, É. tirei o brevet de piloto privado, Sim. mas me considero um piloto. Claro, lógico. Né? Claro. Você tem brevet. Exatamente. Como é que isso aí começou na sua vida? Como é que se desenvolveu você mexer com o simulador de voo? Como é que foi indo isso aí na sua vida? Tudo começou porque eu tinha romantizado uma tragédia que ocorreu em 78, quando eu perdi meu sobrinho, que eu comentei com você fora daqui do ar, e a gente estava trocando uma ideia. Eu falei, perdi um sobrinho muito querido, que ele tinha diferença pouca de idade para mim, era da filha da minha irmã mais velha. E ele tinha brevetado um tupizinho aqui no Aeroclube de São Paulo. No Aeroclube de São Paulo. E ele foi fazer hora de voo, ele já estava com o PP, e ele foi fazer hora sozinho, sem instrutor. Né? Ele estava fazendo hora sozinho. Para poder depois continuar a carreira para chegar a CPC, perito comercial. E ele acabou falecendo num desastre aéreo ali na cabeceira de Bragança. 200 pés da cabeceira, pegou um vento de través que jogou ele de asa para o chão e embicou lá, explodiu a aeronave e foi uma tragédia. Então aquilo ficou muito marcado, eu fiquei muito... A gente nem falava mais nisso. Eu me lembro que nos anos 70 a gente vinha aqui em Congonhas ver as aterrissagens. Os Viscount. Os Electra, né? Essas coisas todas. E eu parei de fazer isso. E fiquei no rádio, me dedicando, tive minha carreira no rádio, construí minha vida, tive meus filhos. Em 95, 96, eu comprei um Compaq. Primeiro baseado, que nem aquele Macintosh, o Mac, parecido com o Macintosh, aquele que era tudo num só. E o filho do dono da rádio chegou para mim da Antena 1, ele disse assim, põe o SimCity aí para jogar e tal. E aí eu falei, mas que SimCity? Esse joguinho aqui tem para Windows, tá? E botei lá. E eu comecei a construir cidade e tal. Que legal, esses games é muito legal. Simulador, você veja, 95. Né? Gera um simulador. Um simulador de construção de cidade. Ele falou, mas tem de avião também. Eu falei, de avião? De avião? Aí eu fui atrás, comprei o joguinho, que era Microsoft Flight Simulator 95, e eu botei na máquina e comecei a minha carreira ali de simulador, de simuleiro, como eles falam. E isso ganhou uma página muito importante. Por quê? Porque é onde eu desopilava todos os meus problemas, onde eu deixava o mundo de lado e entrava num mundo que para mim era novo, absolutamente zero, não conhecia nada. E que era de certa forma real, né? Hoje eu digo para você que é real, hoje. Naquela época ainda era simuleirinho, era o começo de tudo, né? As aeronaves não eram bem simuladas, as telas não eram mais ou menos, não eram tão bem feitas, não respeitavam as funcionalidades, os botões não funcionavam totalmente, então você tinha ali uma funcionalidade 50%, 30% se muito, né? Era só empurrar a manete e mais ou menos isso. Depois, com o tempo, isso evoluiu muito. Demais. Nós conhecemos um amigo como que é o Mauro lá da Delta 5. Delta 5. Lá já veio aqui no programa, inclusive. O Mauro. E o Mauro é um grande amigo também. A última vez que eu estive lá voando faz mais de 10 anos já. Era na ponte do... Piqueri. Hoje o Mauro está dentro do campo de Marte e está exportando o simulador, o trabalho bem feito que ele faz. Ele produz hoje simuladores. Produz simuladores. Simuladores. Produz cabines. Então, eu não sei se ele está com motion. Motion, para quem não sabe, ou está aí curiosamente querendo entender, o motion é aquele que faz o movimento mesmo, como se você estivesse subindo e descendo, tomando todos os impactos físicos do ar, né? E ele não está, ele continua sendo sem o motion. Continua fixo, mas o que acontece, pessoal, vocês que estão na aviação aí, vale a pena visitar a Delta 5, por quê?
Porque o simulador dele, ele serve às companhias de aviação para que as pessoas treinem nos seus simuladores para saber um checklist, para saber a posição dos instrumentos, para ter uma noção... entender os warnings que você recebe o tempo todo numa aeronave. Exatamente. Você vem simular situações. Barateia o simulador. Claro. O simulador de motion. Claro. Eu digo assim, hoje, por incrível que pareça, eu não sou nenhum expert em nada. Eu aprecio, eu sou um autodidata. Eu gosto de ler, eu gosto de me inteirar, os procedimentos. Mas aí aí eu entrei no mundo da aviação simulada e hoje você tem VATSIM, que é americana, e reúne milhões de simuladores no mundo. Você fala, milhões? Milhões de pessoas que simulam voos. E tem que respeitar o voo como se fosse profissional. Porque a VATSIM tem controladores aéreos que fazem a torre, que fazem... De verdade, né? De verdade, com fraseologia aérea. Você não pode errar. Não. Mas você tá na VATSIM? Tô em todas. Tô nas duas maiores, a da Europa, a IVAL e a VATSIM no Você tem que entrar e fazer um upgrade das coisas. Claro. Senão não voa. Não voa. Você começa como nada. Você tem que fazer o treinamento, a fonia, tem que saber falar, tem que saber respeitar, tem todo um código de ética. É a vida real. Piloto profissional. Você não faz um upgrade de classe, de condição. Primeiro você tem que começar ali. Se você é um trainee, depois do trainee você sobe para um PP, de um PP você vai para um PC, depois PC 1, 2, 3, 4 divisa e vai embora. Tem carreira. Que legal. Eu conheço um austríaco, na verdade ele é alemão, mas vive na Áustria. Chama-se Dieter Saus. É um senhor. Ele tem 98 mil horas voadas simuladas real. 98 mil horas? Cacetada, é muita coisa. Eu posso depois mandar para você até o print da página dele, você não vai acreditar. Não acredito no que você está falando. E é o Dieter Saus. Ele controla na torre do aeroporto da Áustria principal e também voa. E ele, como ele é aposentado... Tem todo o tempo do mundo. Ele fica o tempo todo voando. Que legal. Ele dorme... Eu acho que... Eu não sei se ele tem alguma deficiência, tá? Aí eu já não tenho conhecimento. Eu converso com ele eventualmente, mas eu nunca fiz essa pergunta, né? Você nem sabe se ele era piloto ou não. Porque eu nunca conversei esse tipo de pergunta. Porque a gente sempre, quando nós conversamos, e às vezes que nós conversamos, foi muito reservadamente por alguma situação ou por outra, a curiosidade, porque ele é o que tem maior número de horas. Poxa, Dieter, por que você tem 98 mil horas? Não, mas é que eu voo muito, velho, não tem tempo para fazer nada, só fica voando. Então, as respostas deles... Mas eu nunca perguntei, eu não fui tão indelicado assim de chegar nesse nível. E também não tenho uma relação muito amiga de ficar trocando ideia com ele. Mas, de uma forma respeitosa, é uma coisa maravilhosa. Você imagina que eu acho que na vida real não tem ninguém com 98 mil. Não, imagina, 98 mil. Você vai ter 18 mil, 21 mil, 25 mil. Meu pai aposentou com 30 e poucas mil e voou pra caramba. Então... É muita coisa. Não, porque na vida real não é possível, que você tem que dormir, você tem que ir pro hotel, não é possível. Ele não, ele tá voando daqui para a Austrália, ele chegou lá, ele dormiu, ele pega o avião e volta e vai embora. Ele não tem problema, porque ele não tá, vamos dizer, de forma real, ele tem atenção e tudo mais, mas ele não tá real, né? Esses simuladores, vamos dizer assim, na web coletivos, você... É como se fosse uma empresa ou um avião executivo? Como é que funciona isso? Na verdade, existem as VAs, que são as Virtual Airlines, as aerolíneas virtuais. É nessa que você está ou não? Eu faço parte de algumas delas. Eu tenho a American Airlines, que é americana, que eu voo pela American Airlines. Ele só tem os aviões que a American Airlines voa. A320, 737-800.
Ele tinha... 757. Ele, 757. Ele tinha... DC9. Ele tinha... Não tem mais. Eles tinham o MD-82. MD-82. McDonnell. Eles tinham a linha A320, 321, 319 e não tem 350, tem os 787, 900 e 800. Que legal. Que coisa Então, fantástica. esses são os aviões que a gente pode voar pela American Airlines. Então, primeiro que você tem que ter essas aeronaves. E as aeronaves são pagas. As boas aeronaves. Tem aquelas que vêm no jogo, que é muito ruim. Mas quando você diz pagas, é porque ela foi criada por alguém de uma forma muito boa, é isso? Existem grupos econômicos de muito valor que são associadas às maiores marcas de fabricantes de avião, como a Boeing. A PMDG, por exemplo, é um fabricante de aeronaves, é um produtor, né? Vamos dizer, eles produzem aeronaves com autorização da Boeing. Tem que estar tudo conforme... Funcional. Qualquer luz, qualquer botão, autorização qualquer da Boeing. Warner, tudo foi feito sob autorização da Boeing e é produzido para o mercado mundial. Eles vendem muito. Que legal. Muito. Isso, nossa, que legal. Muito. Existem fabricantes de cenários de aeroportos, de cidades. Você é um consumidor disso. Eu sou um consumidor, mas é milhões de pessoas. Que legal. É você entrar e você vai conhecer um outro mundo. Então, esse é o mundo do prazer, né? É o hobby. Batalha, eu queria que você, como profissional de rádio, desse para esses caras, assim, como o Elias, que está começando, essa molecada nova que está começando, que você desse um conselho de amigo e, como aviador virtual que você é, o que pode trazer de bom esse tipo de coisa? Pro rádio, o radialista, né? Porque a atividade do rádio jornalismo, rádio apresentação, rádio locução, rádio, né? De todas as maneiras, né? A primeira coisa que eu acho que é aprimorar. O aprimoramento é que vai levar você a uma carreira mais sólida e mais profissional com o tempo. Então, primeiro você se especializar em alguma coisa, buscar um caminho melhorar a sua dicção, uma fono, né? Eu fiz uma das melhores fonos, foi a Milene Pacheco, que também já se foi, mas que ensinou a grandes profissionais da voz a falar, né? Então você tem que procurar um recurso técnico para você tirar alguns defeitos. Não é desmérito, né? Não. Eu fui o professor de um dos primeiros cursos de locução do país. Que legal. O Antônio Viviani e o Altair Correia, na Texon, nós fizemos isso na produtora ali na Indianópolis. E eu fiz o curso lá para alguns profissionais. Alguns deles estão na atividade. No mercado. Alex Sang, se você estiver vendo, um abraço. Alex Sang está na ESPN hoje, sim, né? Que está no esporte. E ele começou lá. Ele começou aprendendo que a base de tudo é respirar. Tem gente que não sabe. A voz só sai por causa da respiração. Sim, claro. E você precisa aprender a respirar. Como é que você vai falar sem respirar? Então você tem respiração e toda a parte técnica envolvido no controle diccional, que é a boca, nariz, conjunto ósseo, tem caixa torácica, tem um monte de coisa. Não é simplesmente ter uma voz bonita, né? Não, acho que não. A voz bonita é um ponto. Para você alcançar 10, você precisa dos outros 9. Você tem uma boa voz, faltam 9 outras coisas. Falta leitura, dedicação, falta melhorar, conhecimento geral, ciências, um monte de coisa. Informação, você tem que ser um cara muito culto. Socializar, ser simpático, educação, respeito, como é que eu te falei. Então, isso é o conselho básico para você ser um grande diferencial. E se relacionar bem, né? Ter uma postura que você tem que se relacionar bem. Isso é muito importante.
Você precisa ter bons amigos, bons valores, né? A família tem que te acompanhar junto com... Nem sempre a gente consegue executar com maestria tudo isso, né? Eu estou dando aqui a minha opinião, não é nenhum conselho, claro, mas é a minha opinião. Mas eu acho que para você construir uma carreira, você precisa desses pequenos detalhes para você construir. É a sua opinião, mas é a opinião de um cara que tem 52 anos de profissão, então é Exato, muito importante. Bastante. E para o cara do simulador, ou que pretende ser aviador de verdade? Então, eu diria para você que eu conheci um menino, e aqui vai o exemplo para você que é um menino, se você estiver assistindo esse programa, cabe bem na sua vida. Eu conheci um menino, que eu vou até citar o nome dele, Edgar, me desculpa, mas eu sou obrigado a te citar. Edgar Miranda, um menino do Rio de Janeiro. Ele tinha 13 anos. Ele vem de uma família de aviadores. O tio é da Gol, é piloto da Gol, comandante da Gol. E ele começou na aviação. Mas ele voava na Game Spy, que era um servidor onde toda meninada voava, né? Todo mundo voava, mas não tinha fraseologia, não tinha nada. E ele foi levado pelo Carlos Alberto, um amigo nosso, para K-Fly. E K-Fly vem de Karen, que é a filha do Carlos Alberto. Então, Karen Fly. Aí ele botou K-Fly. Criou lá uma VA é uma virtual, aerolínea virtual, e ele criou lá a K-Fly. E levou o Miranda. Na época a gente chamava de Mirandinha, o Edgar. Gente, esse menino era um negócio impressionante. Ele tinha voz de menino. Ele já fazia controle de torre de aproximação. Então ele vinha lá e falava, K-Fly, pipipipipana, 1, 3, 4, titati, aproximação. Como profissional. E eu ouvia aquela voz de criança. Aquilo me chamou tanto a atenção. A minha esposa, inclusive, eu tinha nas caixinhas, né? Eu ficava sem o fone, para não ficar com o fone muito tempo. Eu deixava lá. A minha falava, esse menino é uma criança? Eu falei, ele é uma criança. Ele tem 13 anos de idade. É uma criança. Hoje ele é piloto de um Citation. Que legal. Da aviação executiva. E está fazendo hora e vai para uma carreira comercial. Que é o sonho dele. Sabe quantos anos ele tem? 28 anos. Novinho. Quase 15 anos. Que legal. Em 15 anos, ele mudou. E esse menino sempre foi extremamente educado. Sempre pronto para aprender. Você ensinava ele e ele estava ouvindo. Mas eu posso fazer assim? Olha, para você ligar a PU, você aperta esse botão. Eu vou apertar isso. Isso de forma simulada, né? Vai com o mouse lá e clica lá. Mas, enfim, ele aprendia tudo. Ele queria fazer como na vida real. Ou seja, vai ser um profissional muito bom de Ele é um profissional excelente. Ele trabalha com um comandante que é magnífico, tem muitas horas, e ele adora esse comandante, são amigos. E eu quero deixar um abraço para o Edgar, e vou até para ele, vou falar, Edgar, assista lá o Porta de Hangar, do nosso amigo Ricardo Beccari, que também é um apreciador. E vou deixar um abraço para o Edgar e para toda a turma lá da Fly Brasil, da K-Fly, da American Airlines. Eu vou depois divulgar aqui o programa para todo mundo curtir. Da Delta 5. Da Delta 5 do nosso Mauro. E como conselho vale essa referência do Edgar Miranda. Legal. Muita dedicação. Você precisa ler muito, estudar muito, praticar muito, né? É físico. É a lei da física. Imagina você tirar um avião com várias toneladas do chão e botar isso no céu. Responsabilidade aí. Gigante. De todas as formas, né? Mesmo que você esteja sozinho, quanto custa aquela aeronave? É muita responsabilidade. Pessoal, olha aí, siga o conselho do Batalha, que é importante. Um homem de 52 anos de profissão na locução e também aviador digital. Batalha, obrigado pela sua participação, Ricardo, aqui no Porta de Hangar. É o seguinte, eu vou te convidar de novo para você vir aqui para nós conversarmos mais, porque eu acho que 1 hora não dá, tem que ser muito mais. Tá bom? Eu quero fazer uma coisa com você. Pois não. Nós vamos, num próximo convite, espero para breve. O estúdio é seu. Mas eu espero para breve, para que a gente eu possa estar junto com um amigo comum, que é o Antônio Viviani,
que teve vamos dizer, foi o nosso aglutinador, né? De nos conhecermos. Vamos fazer. O Antônio Viviani vir aqui junto e participar, mesmo que seja de forma contribuindo para o nosso papo, porque eu acho que vai ter coisas maravilhosas. Eu tinha um projeto com ele sobre podcast, que a gente, uma hora eu vou te contar depois isso aí, vou contar também para eles, mas de qualquer maneira eu vou querer que o Antônio Viviani venha junto comigo para a gente vamos bagunçar o Corito no seu Porta de Hangar. Obrigado, Ricardo. Bom. Obrigado você. Demais o seu convite e desejo muito sucesso para o seu programa e para todos os ouvintes aí um grande abraço e muito obrigado pela paciência de me ouvir um pouquinho. Legal. Pessoal, muito obrigado pela participação. Elias, obrigado pela força. Valdir, obrigado pela força. Valdir, Elias, um abraço. Fiquem no Porta de Hangar, dá aquele like, participa, divide essa conversa tão gostosa que você teve aqui com o Augusto Batalha. Até mais, até a próxima, valeu!